Olá, mais uma vez nós temos a oportunidade de olhar para a Palavra de Deus, dessa vez no capítulo 2 de Marcos. E eu queria falar para você rapidamente, antes de você assistir esse vídeo, que você em primeiro lugar ore pedindo para Deus te ajudar a compreender. Em segundo lugar, leia o capítulo 2 de Marcos uma vez antes dessa exposição. Isso vai te ajudar a ficar familiarizado com o que eu vou falar e você não vai perder tempo com detalhes que talvez passem desapercebidos se você simplesmente ouvir o texto. Então, o capítulo 2 de Marcos é um capítulo bastante interessante, porque se eu fosse usar uma palavra para descrever o capítulo, seria a palavra oposição. Nesse capítulo 2, nós vamos ver Jesus sofrendo oposição em 4 circunstâncias diferentes. Então, em primeiro lugar, quando Jesus cura um paralítico, depois quando ele chama Levi ou Mateus, depois quando ele é interrogado acerca do jejum e depois quando ele é interrogado com relação ao sábado. Nós precisamos nos lembrar do final do capítulo 1, quando Jesus, ali no versículo 43, depois de ele curar um leproso, ele diz assim: olhe, não conte isso a ninguém, versículo 44, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então, o que nós falamos no primeiro vídeo é que muito provavelmente Jesus fez isso propositadamente para que os líderes de Israel ficassem com a pulga atrás da orelha com relação a quem era Jesus. Porque o relato de cura de lepra era algo extremamente raro. Na verdade, no Antigo Testamento, tirando Miriam, nós não temos nenhum outro relato de um judeu sendo curado totalmente de lepra. Então, quando isso aconteceu, quando Jesus pede para que esse homem vá até Jerusalém, Jesus, na verdade, está mostrando quem ele é, e isso vai fazer com que os judeus enviem delegações para onde Jesus estava. Então a gente vai ver que aqui agora em Cafarnaum, que é onde esses relatos vão acontecer, nós vamos ter líderes religiosos e fariseus olhando, observando Jesus, questionando Jesus e em alguns momentos até acusando Jesus. Então essa primeira parte agora do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, nós temos a cura de um paralítico. O texto começa dizendo: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, então essa seria a segunda visita de Jesus a Cafarnaum desde o começo do seu ministério, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Muito provavelmente essa casa não era a casa de Jesus, era a casa de Pedro, que como que serviu de um quartel-general de Jesus. Sempre que ele precisava de um lugar específico, ou para descansar, ou para recarregar suas energias. Cafarnaum era o quartel-general de Jesus, vamos dizer assim, a sede, a base de Jesus, onde dali ele ia para outras regiões específicas e depois voltava, porque Cafarnaum era mais ou menos uma região central ali no Mar da Galileia. Ok? Então o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. É interessante que, se você olhar no capítulo 1, versículo 38, quando Jesus se isola depois dos primeiros milagres que ele faz, Jesus diz assim: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, Jesus continua com o seu foco de pregar as boas novas do reino, foco de ensinar a respeito do reino, foco de ensinar que o Messias havia chegado, e é o que ele faz nesse ambiente. Agora, antes da gente chegar a alguma conclusão de que, nossa, quantas milhares de pessoas estavam lá, não. As casas não eram casas grandes, por mais que Pedro fosse alguém que era dono de um negócio, ele não tinha uma casa gigantesca. Então você pode imaginar talvez aí algumas dezenas de pessoas, quem sabe até uma centena de pessoas assistindo essa pregação de Jesus. O versículo 3 diz: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Então ele estava numa maca e 4 amigos carregando esse paralítico. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. É interessante você pensar que a maioria das casas naquela época e ali naquela região eram casas de um cômodo só, e no telhado dessas casas era um telhado que era feito, entre outras coisas, com terra. Muitas vezes crescia-se planta nesse telhado, e era um lugar
que tinham acesso a por uma escada lateral, e muitas vezes no final do dia os donos sentavam ali como que num terraço para descansar, para pegar um ar mais fresquinho do que dentro da casa. Então não era incomum as casas terem esse teto. Então esses homens subiram até esse teto, removeram essa parte de terra e provavelmente os estrados, as ripas que tinham ali, para que esse homem pudesse ser colocado onde Jesus estava. Versículo 5, uma coisa extremamente importante nesse versículo: vendo a fé que eles tinham. A gente vai ver no Evangelho de Marcos inúmeras vezes Jesus elogiando as pessoas por causa da fé que elas tinham. Então no capítulo 1, você tem ali no versículo 40, um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Podes purificar-me. Então, esse homem estava declarando a sua fé. No capítulo 5, a gente vai ver a mulher que tem uma hemorragia, Jesus dizendo que a fé dela a salvou, a curou. Então, Jesus, inúmeras vezes, em outros capítulos a gente também vai ver isso, recomenda as pessoas pela fé que elas têm. Ok? Então aqui, vendo a fé, versículo 5, que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Agora observe o versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? É interessante, primeiro detalhe ali no versículo 6, dizendo que eles estavam sentados. Isso significa que eles eram pessoas respeitadas. Os líderes religiosos, eles eram, de certa maneira, como que os parlamentares hoje do país. Eram pessoas que eram responsáveis pela criação das leis e aplicação das leis naquele contexto judaico. Então, de certa maneira, eles eram considerados como autoridades. Então você vê aqui que eles estavam sentados, ao passo que as outras pessoas estavam todas de pé, ombro a ombro, aí uma do lado das outras, uma do lado da outra. E aí no versículo 7 há uma declaração bastante importante. Porque esse homem fala assim, ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente a Deus? Somente Deus? É interessante a gente observar aqui que o raciocínio deles está corretíssimo. Não tem nada de errado com o raciocínio deles. Ele está dizendo o seguinte: eles estão dizendo, quem pode perdoar é somente Deus. E aí eles vendo que Jesus falou no versículo 5 ali, filho, os seus pecados estão perdoados, eles automaticamente entendem o quê? Se só Deus pode perdoar pecado e essa pessoa está falando que está perdoando o pecado desse paralítico, então essa pessoa está blasfemando. Aliás, um fato curioso aqui, adiantando um pouco, se você olhar no capítulo 14, nos versículos 60 a 62, você vai ver que a acusação que levou Jesus à cruz foi justamente a blasfêmia. Ok? Então é interessante a gente ver que essa oposição começou logo ali no capítulo 2 de Marcos e culminou na morte de Jesus na cruz. Essa teria sido a acusação principal de Jesus. Você pode ver no capítulo 14, versículos 60 a 62. E da onde que eles tiraram essa informação de que somente Deus pode perdoar pecados? Se você voltar comigo ali para Êxodo capítulo 34, nós temos uma declaração bastante importante nos versículos 6 e 7, que diz assim: e passou diante de Moisés, Deus, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Então esses homens corretamente estavam citando o próprio Antigo Testamento, ou fazendo alusão ao Antigo Testamento, à lei mosaica, para dizer, peraí, o que está acontecendo aqui é uma coisa um tanto quanto estranha. Continuemos. O versículo 8 vai dizer assim: Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Ok? Jesus sabia, Jesus era onisciente, então ele sabia o que estava acontecendo, e ele perguntou: por que vocês estão pensando dessa maneira? E aí Jesus vai lançar para eles um desafio. Ele vai falar no versículo 9: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Jesus está dizendo para eles, há duas coisas aqui, uma é mais fácil de fazer, a outra é mais difícil. Ele está dizendo, a mais fácil é dizer que os pecados deles estão perdoados, porque eu não tenho como verificar isso.
Você não tem como verificar isso. A mais difícil é dizer o quê? Pega a tua maca, levante, pega a sua maca e ande. Aí olha o que ele vai dizer que é interessante. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade, você vê mais uma vez essa questão de autoridade, a gente viu bastante isso no capítulo 1, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Algumas coisas importantes aí, primeira delas, Jesus então lançou esse desafio. O que é mais fácil? Dizer que o pecado dele é perdoado, está perdoado, ou mandar ele, ou curar esse homem? Obviamente curar seria bem mais difícil, porque é uma coisa verificável, diferente do perdão dos pecados. E aí Jesus no versículo 10, ele vai fazer alusão a um título, que é o título do Messias, que era Filho do Homem. Esse título está lá em Daniel, capítulo 7, e no Evangelho de Marcos, Jesus usa esse próprio título acerca de si mesmo 14 vezes, ok? Por que ele não falou Messias? Muito provavelmente porque o público para o qual Marcos está escrevendo não é um público tão familiarizado com as profecias do Antigo Testamento quanto o público de Mateus, por exemplo. Então Jesus ele vai usar esse título aqui de Filho do Homem, fazendo uma alusão ao Messias e mostrando para as pessoas quem ele era, mas de uma maneira um pouco mais velada, um pouco mais indireta do que se ele dissesse que ele era o Messias. Okay? Mas como esses homens conheciam o Antigo Testamento, quando Jesus falou Filho do Homem, isso provavelmente acendeu uma luz vermelha aí no raciocínio desses homens. Para que vocês saibam, versículo 10, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ou seja, aquilo que é mais fácil fazer, pelo menos de maneira, naquela situação em que eles estavam ali, ele disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ou seja, Jesus fez o que era mais difícil aos olhos desses homens. Versículo 12 diz, então ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus. Perceba qual é o alvo de Jesus, é a glorificação de Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Pensa na cabeça desses líderes religiosos aí, como que ficou depois desse milagre de Jesus. Então Jesus usa um título messiânico, Jesus diz para esse homem que ele pode se levantar e ir para sua casa, ele cura esse homem e ao mesmo tempo ele diz para esse homem, os seus pecados estão perdoados. Vai guardando essas informações aí. Aí o texto vai mostrar para a gente, a partir do versículo 13, a segunda oposição que Jesus recebeu. Versículo 13 diz, Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Perceba que mais uma vez o ensino ele é uma característica do ministério de Jesus. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse, siga-me. Levi levantou e o seguiu. Algumas informações interessantes aí. Coletoria, quando a gente lê essa palavra, é bastante estranha para o nosso vocabulário aí, é uma espécie de pedágio. Ali a região onde eles estavam, perto do Mar da Galileia, havia uma estrada que ia ali do norte até o Egito. E nesse ponto específico onde Jesus estava, havia um pedágio. E nesse pedágio, quem trabalhava nesses pedágios eram os coletores de impostos. Agora, para você entender um pouquinho como é que funcionava essa coleta de impostos, e porque as pessoas tinham uma visão bastante ruim dos coletores de impostos, a gente lembra disso, por exemplo, com a história de Zaqueu, mas a gente não vai falar dele agora. Os coletores de impostos eram pessoas designadas pelo governo romano para colher dinheiro para o governo romano. E como é que funcionava isso? Vamos supor, o governo romano chegava para Levi e dizia assim, esse mês eu quero 10 mil reais. Essa é a sua cota, você precisa nos dar 10 mil reais. Se Levi conseguisse 15 mil reais, 5 mil ficava para ele. Então o que era a prática desses coletores era a extorsão, era cobrar mais do que as pessoas tinham que realmente pagar, para que eles enriquecessem uma vez que eles pagassem a cota que eles deviam ao governo romano.
Então eram pessoas muito mal vistas pela sociedade, especialmente pelos judeus. E pelos judeus, principalmente porque como eles tinham contato com os gentios, eles eram consideradas pessoas impuras. Então a gente vai ver isso aqui no texto também. Então ele chamou Levi. Levi possivelmente é um apelido para Mateus, ok? Então Mateus seria o nome desse coletor, eu não sei exatamente por que Marcos usou Levi aqui. Mas o fato é que Jesus chegou e disse para ele, siga-me. Novamente, como a gente viu no capítulo 1, Jesus chamando os seus, ok? Diferente do que era a prática naquela época, de as pessoas olharem para um rabino, para um mestre, gostarem do ensinamento dele e quererem seguir essa pessoa. No caso aqui, novamente, Jesus está chegando para uma pessoa e dizendo, você vai me seguir, chamando ele. Levi levantou-se e o seguiu, obediência imediata. Versículo 15, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. É interessante que a ideia de refeição no Novo Testamento, ela traz muita conotação de comunhão. Então, perceba aqui o que está acontecendo. Jesus está mantendo comunhão, tendo comunhão com pessoas consideradas pecadoras e publicanos, ok? E aí o que aconteceu? Versículo 16, quando os mestres da lei, de novo eles, que eram fariseus, por que essa informação aparece aqui? Porque os fariseus consideravam os coletores de impostos pessoas impuras, por isso que essa informação está aqui. Então na cabeça do fariseu peraí, esse homem que acabou de dizer que ele é o Messias, ele está tendo comunhão com alguém que é impuro? É o que eles estão pensando aqui. Quando eles viram Jesus comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Essa afirmação de Jesus ela é bastante interessante porque, mais uma vez, Jesus vai falar qual é a missão dele. A missão dele foi vir para os pecadores, vir para aqueles que carecem do Senhor, vir para aqueles que têm a necessidade de Deus. E é bastante interessante que Jesus vai usar aqui de ironia. Aqueles que precisam de mim não são aqueles que são puros, são aqueles que são impuros. Como que dizendo, vocês não precisam de mim, vocês são pessoas tão boas, tão perfeitas, tão corretas. Mas essas aqui precisam de mim, e com elas eu vou ter comunhão. Então a gente vê esse segundo conflito aí, dos mestres da lei e dos fariseus com Jesus, primeiro com o paralítico, segundo com o chamado de alguém que era considerado por eles pecador, era alguém impuro. Então o choque do Messias com essas pessoas era uma coisa interessante para o nosso estudo aqui. Aí nós temos o terceiro, versículos 18 até 22. Eles perguntam a Jesus com relação ao jejum. O texto é bastante curto, ele diz assim, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Uma informação que é bastante importante aqui é que a lei, ela prescrevia o jejum em apenas um momento do ano, apenas em um dia do ano, chamado dia da expiação. Isso está lá em Levítico capítulo 16, versículos 19 a 21, se você quiser olhar depois com mais calma. Mas era tradição dos fariseus, e aqui a gente vê também os discípulos de João observando essa tradição, jejuarem 2 vezes por semana. Se você olhar em Lucas 18, Jesus vai contar uma parábola, e nessa parábola o fariseu vai dizer, eu jejuo 2 vezes por semana. Era comum eles jejuarem na segunda-feira e na quinta-feira. Então, o que eles estavam fazendo não era algo prescrito por Deus, era uma tradição de homens, ok? E aí,
eles questionam Jesus por que os seus discípulos não observam a tradição dos homens, mas eles fazem isso com uma roupagem de que essa tradição é uma regra estabelecida por Deus. E aí Jesus vai dar duas respostas para eles. A primeira está nos versículos 19 e 20. Jesus vai dar uma dupla resposta para eles. Okay? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o têm consigo. Havia uma exceção para o jejum caso uma situação de casamento acontecesse. Então, o que Jesus está dizendo especificamente é: eu estou aqui, essa é uma situação diferente das comuns, por isso esses homens não irão jejuar e eles não precisam jejuar, ok? E aí Jesus vai dizer no versículo 20, uma predição aqui: mas virão dias quando o noivo lhe será tirado e nesse tempo jejuarão. Ok? Se você quiser olhar depois de Jeremias capítulo 30, ele vai falar justamente desse momento em que a ausência do rei ela é uma realidade. Ok? Então a primeira resposta de Jesus é: eles não precisam jejuar, porque o noivo está aqui. Então eles têm motivo para estar comigo e não estar jejuando. É um momento de alegria e não um momento de jejum. E aí há uma segunda explicação que é bastante interessante, nos versículos 21 e 22. Ele diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tornará o rasgo pior. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Basicamente, o que Jesus está dizendo aqui de maneira bastante sucinta é o seguinte: aquilo que eu proponho, Jesus, não se encaixa com o que vocês, líderes religiosos, vocês, fariseus, propõem. O ensino que eu trago não se adequa ao que vocês ensinam. A prática de vocês não é aquilo que Deus ensina. Eu não sei o quanto eles entenderam disso, mas a realidade que Jesus está dizendo é: aquilo que eu estou trazendo, o Evangelho, a nova realidade, substitui a velha realidade que vocês propõem e elas são incompatíveis. Ok? Então, basicamente, essa é a explicação desse conflito aí, por que Jesus respondeu dessa maneira. De novo, eu não sei como eles entenderam, como eles interpretaram isso, mas o fato é que Jesus disse: aquilo que eu estou trazendo não se encaixa com aquilo que vocês ensinam, com aquilo que vocês pregam. Ok? E o quarto e último conflito tem a ver com o sábado. E o versículo vai dizer assim, versículo 23, certo sábado. Então é interessante que Marcos, ele enfatiza que é um sábado, por causa do conflito. Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus, mais uma vez esses homens, lhe perguntavam: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? É interessante a gente observar que Deus ele instituiu esse dia do sábado para que o homem pudesse se focar no Senhor, descansar do seu trabalho e ter um tempo com Deus. E a grande realidade, muita gente não sabe disso, mas é que os fariseus criaram uma série de regrinhas não bíblicas, que não estavam lá, tradições de homens, que ao longo da história adquiriram um peso como se fosse uma ordem de Deus, quando nunca foram. Só para você entender aqui, os fariseus eles começaram na época do exílio de Israel, quando Israel foi levado cativa, e eles começaram com uma ideia totalmente piedosa, que era: nós precisamos conservar a nossa lei, nós precisamos ensinar a nossa lei para aqueles que estão aqui, de forma que nós não percamos a nossa identidade como povo, porque a palavra de Deus diz que daqui 70 anos nós vamos retornar. Então nós precisamos ensinar ao povo qual é a realidade da lei do Senhor.
Então eles começaram de uma maneira piedosa e com uma motivação piedosa, mas isso acabou extrapolando para criações de regras que não estão na palavra de Deus, nunca estiveram na palavra de Deus, e com isso eles impuseram ao homem daquela época um peso sobre as costas que Deus nunca impôs, ok? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Se você cuspisse numa pedra, isso não era considerado trabalho no sábado. Mas se eu cuspisse no chão, na terra, e esse cuspe se transformasse em lama, isso era considerado trabalho. Então há inúmeras regras absolutamente ridículas que esses homens colocaram para que a pessoa fosse rotulada como pura ou impura no sábado. E Jesus, quando ouve isso, é interessante que Jesus vai usar o Antigo Testamento para mostrar para esses homens que eles estão equivocados no que eles dizem. Jesus vai citar ali 1 Samuel capítulo 21, ele diz assim, versículo 25, ele respondeu, vocês nunca leram, mais uma vez Jesus sendo irônico, peraí, vocês não fizeram o dever de casa? Vocês sabem do que vocês estão falando? Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Basicamente o que aconteceu aqui, Jesus está dizendo o seguinte, a necessidade humana, ela se sobrepõe aos rituais. No caso de uma emergência, os rituais podem ser deixados de lado para que essa emergência seja totalmente lidada. E aí ele vai dizer no versículo 27, então ele diz, o sábado foi feito por causa do homem. O homem precisa descansar. Esse foi o motivo pelo qual Deus criou o sábado. E não o homem por causa do sábado. Versículo 28, assim pois o Filho do Homem, segundo a referência de Jesus a ele mesmo como Messias, usando esse título de Daniel capítulo 7, esse homem, Filho do Homem, é Senhor até mesmo do sábado. O que Jesus está dizendo é o seguinte, quem diz o que pode ser feito ou não no sábado é Deus. E eu sou Deus, portanto eu tenho direito e eu tenho autoridade sobre o que pode ou não ser feito no sábado. Então o que nós vimos foram 4 conflitos, primeiro com relação ao paralítico, e ali Jesus pela primeira vez refere a si mesmo como Filho do Homem, um título messiânico, então esses homens estudiosos ali entenderam a mensagem de Jesus. O segundo momento de conflito foi o momento em que ele chama Levi, que era alguém que extorquia dinheiro das pessoas, era um coletor de impostos, portanto considerado pelos fariseus e pelos mestres da lei como alguém impuro, como alguém pecador. E Jesus diz, eu vim para essas pessoas, e não para aqueles que são perfeitos. Terceiro momento de oposição foi com relação ao jejum, e Jesus ensinou claramente para eles que Jesus estava ali, o Filho do Homem estava ali, então não era momento de jejuar, era momento de festa, momento de alegria, era momento para ser aproveitado, porque a presença dele era temporária, e também que o que Jesus estava propondo era totalmente incompatível com aquilo que os fariseus propuseram ou propunham naquela época, ensinavam naquela época. Jesus deixa bastante claro, vai haver conflito entre o que eu estou ensinando e aquilo que vocês ensinam. A gente vai ver esse conflito ao longo de todo o Evangelho de Marcos, culminando na morte de Jesus na cruz. E o último momento é o momento do sábado. Então você vê pela primeira vez aí Jesus sendo confrontado por conta de uma cura no sábado. Na verdade, não foi uma cura, uma não observação por parte dos discípulos de Jesus das tradições humanas. E Jesus diz, não foi o sábado. Desculpe, não foi o homem criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. E quem criou foi Deus, e portanto eu tenho autoridade sobre o sábado. Ok? Então esses são os 4 momentos de oposição inicial que Jesus sofre. Capítulo 3 a gente vai ver um pouco mais dessa oposição, na verdade a gente vai ver um momento bastante difícil ali para Jesus de oposição. E aí eu espero você para esse próximo capítulo, eu espero que Deus tenha clareado as coisas para você aí.
enquanto nós estudamos o capítulo 2 de Marcos, e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo que nós vamos fazer.